trabalho começando, uma igreja começando, nós temos pessoas que são ligadas a nós temos células acontecendo, nós temos culto acontecendo na nossa casa, nós temos vida se rendendo ao Senhor e nós temos gente que nos ama. Eu sinto falta demais, estou sentindo muita falta da minha esposa, sinto falta da minha filha, mas sinto falta também do meu povo. Eu sinto falta de falar uma língua que eu não sei. Você acredita nisso? Porque nós temos no nosso país, quando eu falo nosso país, a África do Sul, nós temos 11 línguas diferentes. Ele é um país que você muda de bairro, você muda de língua. Se você está num bairro, você fala inglês, você vai para o bairro, no próximo bairro ele fala afrikaans, e se você vai para o outro bairro, eles falam Xhosa. Tem que dar um estalinho quando você fala Xhosa. Então, há essa pluralidade ali, a gente está no meio de tudo isso e eu sinto falta disso. Eu sinto falta de falar uma ou duas palavras em Xhosa. Eu sinto falta de falar um pouquinho de afrikaans que eu estou aprendendo. Então, eu digo que eu sinto falta de falar uma língua que eu não sei. E isso é verdade. E hoje, mais ou menos 60% do nosso dia, a gente convive e fala em inglês. 40% é o tempo nosso dentro de casa, aí é português, a gente fala em português, exceto a Rebeca, que às vezes eu e ela chega e ela comunica comigo em inglês, ela conversa em inglês, porque vai se tornando a língua mais que ela está mais familiarizada com. Então é algo interessante. Então esse é um pano de fundo de quem sou eu. Eu não sou um estranho que veio para falar para vocês, ok? Quem é que me vê ainda como estranho? Fala assim, eu não te conheço. Levanta a mãozinha, deixa eu ver. Quem não me conhecia ainda? Por favor, levanta a mão. Então, eu queria me apresentar para vocês. Papa África, o pastor Eliseu. Que lá eles não me chamam de Eliseu ou de pastor, chamam de Papa África. Prazer conhecer. Qual é o nome de vocês? Humberto, Angélica, Jéssica e Júlio. Aqui, Luciano, Luana, prazer. Tatiane e Paulo. Mais alguém que era estranho para mim ou estranho para vocês? Vocês eu vi outro dia. Vocês aí atrás? De novo o seu nome que eu não ouvi. Edson e Camila. Benção conhecê-los. Mais alguém que eu era estranho para eles? Os outros me conheciam já? Então, amém. Queria dizer vocês que eu já não era estranho, que é bom revê-los. Vocês que eram estranho, prazer conhecê-los. Tá bom? Que o Senhor possa usar esse tempo. Hoje eu vou falar sobre uma das coisas mais importantes no casamento. É a próxima tela. Volta ali na primeira tela. Se quiser comunicar comigo, você pode usar esse e-mail, papa2africa@gmail.com. Esse é um e-mail tão bom que ele funciona também naquele aplicativo de comunicação chamado Pix. E eu não sei porque toda vez que você usa o aplicativo chamado Pix, eu começo a sorrir. Esse funciona lá no aplicativo Pix. Próxima. Eu vou falar um pouquinho sobre perdão. Eu ouvi isso unicamente do pastor Edson, nunca mais, e eu nunca ouvi de outra fonte. E eu gosto muito dessa fala dele, que diz que perdão é uma perda grande, é perder grandão. Para você viver feliz, você tem que perder um pouquinho. E na realidade, você tem que perder grandão para você ser muito feliz. O casamento, você tem que tomar uma decisão de não ficar magoado um com o outro e permanecer magoado, porque você precisa entender. Se você quiser ter razão, você não vai ser feliz. Se você quiser o tempo todo que o outro admita que ele está errado e você está bem, você vai ter uma série de problemas ao longo da sua vida. Sua vida não vai ser uma vida feliz. Gente que é muito cheia de razão
a gente não gosta de ficar perto. Verdade ou não? Pessoa que é muito cheia de si mesma e fala, é isso e tem que ser do meu jeito. Você evita ficar perto. E cônjuge não vai ser diferente. O cônjuge, se você começa a tratá-lo com superioridade, dizer para ele ou viver mostrando para ele que você sabe mais e que você tem o conceito correto, você vai trazendo uma imagem que vai construindo uma rejeição e uma resistência muito grande. E aí, quando se trata de perdoar, meus amados, não existe nenhuma relação que nós precisamos exercitar mais o perdão do que o casamento. Porque é a pessoa que mais convive conosco. É o não familiar mais presente na nossa vida, porque ele não tem seu sangue. Ele não é nenhum, no inglês diria relative of you. Ele não é seu parente. É alguém que você pegou um estranho e trouxe para a sua convivência, chamou de marido, e ele chamou de esposa, e agora vocês são as pessoas mais íntimas e têm o maior nível de intimidade que duas pessoas podem ter, mas vocês não são parentes. Vocês eram estranhos. Estranhos que vão conviver juntos a partir de agora e que vão pisar no calo um do outro. E vai sempre ter aquele estranho, aquele cônjuge, que ele gosta de falar, tá vendo? Eu tenho razão. Ok, você tem razão, eu durmo de calça jeans. Irmãos, minha esposa e eu, a gente vem de uma linhagem, né, muito boa em relação a casamentos. Nós temos bons exemplos. Meu sogro fará esse ano, junto com a minha sogra, eles farão 50 anos de casado agora. Fica de pé, seu Zé, para que eles vejam. Vira para eles, Zé. Eu te conheço. Sou José Novaes, meu sogro, homem de Deus, junto com a minha sogra Janadir, fazem 50 anos de casado. Acho que a maioria de vocês ouviu, meu pai partiu. Partiu aos 90 anos, minha mamãe tem 86, e eles tinham 70 anos de casado. 70 anos e 7 meses, não vamos economizar não. 70 anos de casado. Ah, é para eu ficar aqui por causa da câmera. Então vocês me desculpam. O pessoal da câmera, de vez em quando vocês não vão me ver nesse vídeo, porque eu gosto de andar. Mas o que acontece? Eu tenho um exemplo, quando meus pais fizeram 50 anos de casado, eu estava casando. Eu vou completar 21 anos de casado. No ano que eles completavam 50, eu estava entrando no casamento. Eu completo 20 anos de casado. 21 anos de casado, nesse ano. E o que acontece? Eu e a minha esposa, nós estabelecemos um padrão para a nossa vida baseado em Efésios. Efésios diz que nós não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. O que é isso, deixar o sol se pôr sobre a ira? O que você interpreta? Me ajuda, você que é um crente consagrado, aleluiado, que vai ficar para a vigília de oração. Me fala o que é não deixar o sol se pôr sobre a vossa ira. Ok? Não, vocês falaram tudo junto. Eu gostei. Você foi empolgada. Eu fiquei até com medo de você, mas eu vou deixar você falar. Ele também. Filha, qual que é a resposta? Me ajuda. Não dormir brigado. Eu confesso para vocês que houveram noites que nós fomos dormir depois das 3. Para levantar no outro dia cedo. Mas nesses quase 21 anos de casado, nós nunca dormimos brigados. Porque nós estabelecemos isso como padrão para a nossa vida.
Nós resolvemos o problema do dia no dia. E aquele que precisa liberar perdão, libera rápido. Sabe por quê? Porque isso é inteligência. Se você, Inácio, for um homem inteligente, liberar perdão para essa pequenininha, normalmente os pequenininhos são mais encrenqueiros, mas não fala para ela não. Deixa quieto. Às vezes o povo tem medo do homem do seu tamanho e não tem medo da pequenininha. Fih, o pastor Edson falou outra coisa que eu concordo. Parece que o vaso é pequeno, o espírito fica meio comprimido. Se você é um homem inteligente, quando você e Jéssica tiverem um problema, ela está errada, que é a exceção, normalmente é você o errado, vamos deixar assim. Se você é inteligente, você libera perdão rápido. Você pede perdão rápido. Sabe o que acontece? É mesmo que eu jogar água no fogo. Mas aí você é durão. Você é macho. E aí você fala, eu não vou pedir perdão. Porque é ela que falou duro comigo. Ela que falou errado. E aí você resiste. Você resiste, no outro dia ela te resiste mais. Depois de uma semana, vocês estão muito resistindo um ao outro num nível tão alto que às vezes você não sabe por que começou. Mas você, por não perdoar, transforma seu lar num campo de guerra. Quando você tem um lugar, que você tem alguém que você está brigado com ele, você gosta de ir nesse lugar? Gosta? E quando esse lugar é a sua própria casa? Você não libera perdão, mas depois você tem que voltar e dormir com o inimigo? Você tem que voltar e dormir na mesma cama com aquela pessoa que você tratou mal e se sente mal no trato com ela? Isso vai fazer da sua vida, me perdoe a expressão, um inferno. E quem é que quer inferno? A gente não corre do inferno. Aí quando eu não perdoo ou não peço perdão, eu transformo a minha vida no inferno. E é por isso que muitas pessoas têm fugido do casamento. Ele acha uma desculpa, ele acha um momento que ele acha alguém. Normalmente tem uma terceira pessoa que entra na situação, porque ali ele tem paz, ele está fugindo da briga que ele tem em casa. E tudo começou aonde? Na falta do perdão. Quando eu não perdoo, eu tiro a graça de Deus da minha vida. Eu abraço, me perdoe, irmãos, mas quando eu não perdoo, eu abraço a desgraça. E eu transformo a vida das pessoas perto de mim em uma desgraça. Vamos ver isso na Bíblia, porque você pode achar que eu estou criando isso. Essa não está na sua apostila, você pode anotar esse verso em cima. Hebreus 12, ele não está na projeção, mas eu não resisto à questão de colocar esse verso como base sobre perdão. Hebreus 12, 15. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Eu nunca tinha ficado ou feito uma viagem tão longa e ficar tanto tempo longe da minha esposa. Vou ficar um mês longe da minha esposa. E esse um mês ele serviu para uma coisa. Ele está servindo, né? Porque eu ainda tenho mais 12 dias, 7 horas e 15 minutos. Eu tenho 12 dias até ver a minha esposa. E esses 18 dias que passaram já foram suficientes para identificar algo. E os 30 dias, eles juntos vão servir para uma coisa. E eu liguei para ela e contei isso para ela. Eu sou muito grato a Deus pela esposa que tem.
Volta aí, porque não é esse verso, deixa na anterior. Joia. Pude identificar nesse tempo de ausência o quanto nós temos uma relação gostosa, madura, o quanto a nossa casa é boa de estar nela. Sentindo falta de casa, estou sentindo falta dos momentos nossos juntos, do sexo, claro. Mas isso é secundário. A intimidade, o momento da mesa, o momento de estar junto, o partilhar as coisas. A Regiane é alguém que eu tenho prazer de voltar e conversar sobre o meu dia, se foi bom ou ruim. Ela é uma pessoa que eu não tenho dificuldade de pedir perdão quando eu erro, e ela também não tem, mas nós exercitamos isso durante a vida de casados. Foi assim desde o princípio? Não. O primeiro ano foi um ano mais difícil. Um ano de adaptação. Nunca tivemos grandes e sérios problemas, mas nós sempre sentamos para resolver os nossos problemas. Meu sogro está aqui, meus pais, minha mãe, sempre vou falar meus pais, né? Meus pais estavam a 1.000 quilômetros de distância de Uberlândia. Eles nunca tiveram que intervir em nada da nossa história, porque esse era o nosso casamento, não deles. E nós transformamos o nosso lar num lugar seguro para conversar e para abrir o nosso coração. Porque quando você pede perdão para alguém e você tem incerteza com a pessoa, é muito complicado, porque você não sabe se você vai ser perdoado, e aí você fica num constrangimento, e se não me perdoar, e às vezes por isso você resiste pedir perdão. Mas quando vocês vão se tornando companheiros, parceiros, vocês vão tendo confiança um no outro. Confiança para dar perdão e para pedir perdão. Tanto de coisas simples quanto de coisas muito sérias. Vou contar à medida que nós conversarmos, eu vou contar de experiências de casais amigos, de gente ligada a nós, que tiveram que perdoar coisas muito sérias. Mas também vi gente que não perdoou coisas simples. E isso fez o casamento acabar. Às vezes nem acabar, mas vive uma vida desgraçada. E você vai entender isso no versículo bíblico. Vamos comigo? Alguém gostaria de ler? Ficar de pé e ler, mas aí tem que ler no microfone por causa da filmagem. Alguém gostaria de ler? Vem cá, filho. Pode ser assim. Paz, amados. Tendo cuidado de que ninguém se previne da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Obrigado, filho. Uma salva de palmas para o nosso leitor. Cuide para que ninguém se previna. Eu prefiro a minha tradução que diz se exclua da graça de Deus. Há uma graça sendo derramada na vida, na nossa vida. Há uma graça derramada sobre os casamentos. Há uma bênção para cada um de nós. Mas quando eu não perdoo, eu deixo a amargura começar no meu coração. E como uma raiz, ela vai crescendo, ela vai se aprofundando. E por isso eu quero resolver rápido os problemas. Porque raiz, quando a planta está pequenininha e você arranca, a raiz sai muito fácil. E ela não vai brotar. Mas se você deixa por algum tempo, digamos que você tem um probleminha com a sua esposa, e você permite que esse problema fique por alguns meses sem resolver. E depois você até pede perdão, mas você pede um perdão que vem superficial. O que ficou ali? O que ficou ali? E raiz na terra faz o quê? Faz brotar.
E aí, depois de um tempo, quando você está numa nova discussão, em um novo problema, aquilo lá de trás que é passado, resolvido, mas mal perdoado ou perdoado sem profundidade, vem à tona. E quando vem à tona, você acaba estragando de novo o momento que vocês estão vivendo, a relação que vocês têm. Houve perdão? Pegue, então, aquela falta e ponha no lugar que Deus tem, que é no mar do esquecimento. Aqui há um ponto que eu vou ter que falar um pouco diferente da apostila. É sobre essa questão de esquecer. Nós trabalhamos aqui na apostila e é um momento que a gente fala que o perdão, quando eu libero o perdão, eu esqueço. Eu quero te dizer que esse é um conceito válido para o perdão quando se refere ao perdão de Deus. Deus tem a capacidade de esquecer o que fazemos e Ele não se lembra mais do nosso pecado. Isso é real em relação a Deus. Estou fazendo uma correção na apostila. Depois você trata com o pastor Edson. Mas eu estou corrigindo algo da apostila que foi uma fala errada. Porque em relação a nós não temos a capacidade natural de esquecimento. Mas quando eu perdoo de verdade, eu consigo receber do céu uma capacitação que me faz ver o problema e cada vez que eu vejo, eu não trazê-lo como um problema de novo. Mas eu vejo como mais uma razão para eu superar e amar. Eu não vou esquecer. Não vou ter amnésia santa. É só uma correção para algo que eu acho que precisa melhorar nesse ponto da lição. Porque, na realidade, eu não tenho a capacidade de esquecer, mas quando eu vejo o problema, digamos que foi uma traição, e junto com meu esposo, ou o esposo traiu, ou a esposa traiu, e ali houve um perdão, e foi declarado perdão. Você não tem amnésia e chega e fala, não lembro. Você vai lembrar. Você vai saber que houve esse problema na história de vocês. E eu posso te dar o exemplo da minha mãe. Quando eles tinham aproximadamente 45 anos de casado, meu pai teve uma traição. E nessa traição, ele viveu um sofrimento muito grande, porque ele arrependeu, mas demorou um tempo para que eles restituíssem a vida, mas minha mãe sempre liberando perdão. Esses dias eu estava conversando com a minha mãe, falando de uma jovem, que é filha da mulher que esteve envolvida com meu pai na época. Ela falou, hoje filho, eu tinha até esquecido que ela é filha da mulher. Essa menina é tão boa, a gente esteve junto, mas pela mulher também eu oro por ela. Meus pais não finalizaram a vida em cima disso. Os últimos 20 anos, isso não era um problema que eles eram massacrados por ele, mas eles usavam esse problema para ministrar na vida de outros. Você está entendendo o que é liberar um perdão? Você não vai esquecer, aquilo existe na sua história, mas isso não tem mais domínio sobre as suas memórias. E agora vamos tirar essa coisa tão pesada, porque quando fala de traição parece que é muito pesado. É mais um dos pecados. Mas às vezes tinha um dinheiro que vocês juntaram junto e ele comprou um carro. Ele pôs som no carro dele. Não precisava rir tão alto. Vocês juntaram junto, sacrificaram, puseram dinheiro ali junto e o jet ski veio. Pôs o som no carro, fez uma viagem, comprou um pacote de viagem sem comunicar. E aí, de repente, isso virou uma tensão tão grande. Aí você fala, não, perdoei, está perdoado. Só que ele ainda está aprendendo a administrar a vida dele, e ele vai e comete um vacilo muito menor, mas na mesma linha. E aí você traz o som do carro
você traz o jet ski, você traz a viagem, você traz aquilo de novo para a pista. O que está dizendo ali é que você não perdoou. Se você lembra de cada um desses fatos, carro, jet ski, viagem, mas você olha para isso e fala, Deus, eu perdoei naquela época e vou perdoar de novo. Mas obrigado, Senhor. Porque daquela época, nós estávamos falando de som do carro. Agora ele errou, mas ele errou comprar uma panela para mim. Vou aliviar, né? Ele foi me abençoar. Ele comprou lingerie para mim. Para nós, na verdade. Então você começa a administrar e melhorar o seu sentimento, porque o perdão começa a falar na sua vida mais forte do que a agressão. Quem vai falar na nossa vida é o que vai determinar como nós vamos nos sentir. Se nós deixamos a amargura falar, nós vamos nos tornar pessoas que fazem a vida dos outros terríveis. Porque quando você olha de novo em Hebreus, o que está dizendo? Você vai se desviar ou sair da graça. E aí o final do versículo diz que aquele que se desvia da graça, que tira a graça de cima dele, ele contamina a muitos. Você já viu filho de gente amargurada? Você já lidou com filho de gente amargurada? Criança. O menino tem 5 aninhos e o bichinho é amargurado. Você começa a lidar, a brincar com a criança e de repente ele vem, você olha e fala assim, gente, que negócio, que reação é essa? Que agressividade é essa? Mas ele aprende de casa. Ele aprende a lidar como os pais estão lidando. E ele começa a trazer o mesmo comportamento, um reflexo de ausência de graça. Agora você põe um filho de um casal estabilizado, um casal feliz. Você olha para a criança, você tem prazer com a criança. E aqui não tem nada a ver com temperamento, criança tímida, criança extrovertida, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com graça de Deus sobre a vida da criança. Eu fico olhando a Rebeca, minha filha, hoje tem 12 anos. Eles aprendem o que a gente faz. Eu tenho um hábito. Às vezes eu saio de casa, vou andando, passeando pela cidade, conversando com a gente. Às vezes eu ligo para a Regiane e falo, estou levando um casal que eu conheci aqui para tomar café com a gente. Eu sou assim. Eu cresci num lar assim, meu pai era assim, eu gosto de ser assim, eu amo isso. Esse dia eu estou em casa, a Rebeca falou, pai, eu queria convidar uns coreanos para vir aqui. Mas é tranquilo. Eles são meus amigos de escola, os 3, 2 meninos e um menino. Eles não falam inglês, não, mas a gente se comunica. Eu fiquei pensando, como é que é isso, né? Não, ela não assiste dorama, não, me ajuda. Ó, pode. Só que tem um detalhe, eles estão sem carro, o senhor vai ter que buscar eles e a mãe. E estava eu lá, recebendo os convidados da minha filha, coreanos. Fazendo sala para a mulher e ela brincando com os filhos e recebendo. Eu olhei para isso e falei, Deus, eu não posso reclamar. Porque é essa escola que ela está tendo todo dia na nossa casa. A nossa casa nós fizemos Eu não tive árvore de Natal, mas eu fiz uma árvore chamada Gratitude Tree, Árvore da Gratidão. Cada pessoa que nos visitou escrevia num papel, numa folha, que nós imprimimos, e colocava na árvore. Eu comecei só com um galho seco. Em 2 meses, nós tínhamos uma árvore cheia de folhas. Muito linda. A Árvore da Gratidão. Só que aí você percebe quantas pessoas passaram na nossa casa em 2 meses. Nos visitaram. Eu acredito que mais de 60 pessoas nos visitaram num período de 2 meses. Tivemos grupo de 16 pessoas e uma só pessoa, mas tivemos mais de 60 pessoas em 2 meses nos visitando. Minha filha vai aprender ou não convidar coreano.
porque é o ambiente que ela está envolvida. Então, quando você não perdoa, quando você agride seu esposo ou sua esposa, e aqui eu vou falar de algo, tem gente que entende muito mal o que nós pregamos, e eu vou corrigir uma coisa hoje. Se você trata mal seu cônjuge, você está treinando seu filho, sua filha, para tratar mal as pessoas e para ser infeliz. Se você é perdoador, se a sua casa é uma casa onde você é quebrantado, facilmente você se quebranta, a amargura não tem espaço. Você está transformando a vida dos seus filhos em uma vida alegre, cheia da graça de Deus. Você tem na sua mão a capacidade de afastar a graça ou atrair a graça. E ela está ligada ao perdoar. Quando eu perdoo, eu atraio graça. Quando eu me amarguro e resisto o meu cônjuge, eu estou afastando da minha casa a graça. Às vezes as pessoas entendem mal uma coisa que nós ministramos. Nós, como igreja, somos contra o divórcio. Diga aleluia. Mas quando eu digo que nós somos contra o divórcio, eu não estou dando a você, mulher, um direito de avançar no seu marido como se você fosse uma jaguatirica. De unhar ele como se ele fosse... eu nem sei o que ele seria. Você não tem o direito de fazer isso. Porque o seu marido, por mais fraco que ele seja, talvez ele não seja um homem forte. Talvez ele não seja um bodybuilder como eu. Você não vai rir, não? Talvez ele não seja fortão. Mas ele é um homem. A composição física dele é para serviço pesado. É isso mesmo. E se ele te resistir, simples fato de te resistir vai te machucar. E aí você cria um problema que não é mais um problema só espiritual. Ele virou caso de polícia. Então, não entenda mal quando nós dizemos nós somos contra o divórcio. Não é uma carta que te dá permissão de tratar mal o seu marido, mulher. Você não é jaguatirica do Senhor. Não, você não é. Mas, por outro lado, há homens que acham que essa questão ministerial que temos tão forte, de que nós somos contra o divórcio, eu quero dizer de novo, nós somos contra o divórcio. Essa também não é para você, homem, uma liberdade de ser um pugilista na sua casa. A sua mulher não é seu saco de pancada. Você não tem o direito de encostar nela. Como pai, você tem que tomar cuidado como você bate e como você corrige. Como pai. Como esposo, nem direito você tem. Deixa eu deixar isso bem claro, porque algumas pessoas, por uma sintonia com o inferno, entendem mal o que nós dizemos. E, meu amado, você não tem esse direito. Mas o que traz essa ação jaguatirica e pugilista? O que traz isso à tona no casal? O que desperta isso? Nós estamos falando do assunto, gente, me ajuda. A falta do perdão. Para que eu vou pular em alguém para bater se eu já perdoei ele? Para que eu vou querer arranhar ele todinho? Só se você estiver arranhando, é diferente. Nas costas dele, ninguém vai ver. Mas se você não entende que perdoar é a ferramenta que Deus tem com você para fazer seu casamento crescer e avançar, você vai entender mal tudo mais que a gente ministrar aqui. E vai usar de maneira errada. O que nós ministramos não é desculpa para você fazer da sua casa um lugar terrível de viver e impossível de sair. A sua casa não vai ser impossível de sair, ou seja,
impossível de divorciar, porque nós dizemos que você não pode. Não é essa a razão. Você nunca vai ter desejo de divorciar, porque você vai transformar a sua casa num pedacinho do céu. Rapaz, você nem fala a palavra divórcio perto de mim. Eu sou apaixonado porque a mulher é minha. Eu quase não vim para o velório, eu não consegui chegar para o velório do meu pai, mas eu quase não vim para visitar minha família, porque havia um risco do meu visto depois ser negado e eu não consegui, eu ter que ficar brigando para estar perto da minha família. E me perdoe. Eu amo meu pai, amei meu pai, eu amo que ele está com o Senhor, está vivo no céu. Mas a importância da minha casa, da minha esposa, de estar com ela, é algo que não vai ser substituído. Eu deixei a minha família original, sou juvenil, Dona Irene, eles deixaram de ser família, e aqui o africano me ajudaria, porque existem 2 palavras para família em africano, e eu vou explicar isso depois para você, que você vai aprender uma nova língua agora, uma nova palavra. Fala aleluia, rabalabachô. Eu deixei a minha família original, pai e mãe, e junto com a Regiane eu formei uma nova família. Ela não é mais família com Genadir e Novaes. Eles são parentes agora. Meu pai e minha mãe, eles não eram mais minha família. Eles são meus parentes. Minha família é Rebeca e Regiane. E quando estava comigo, os meus catarretos, os outros 4. Comigo, família. Hoje eu tenho a minha família lá, Regiane, Rebeca, Eliseu. Em africano, isso não teria dúvida para explicar. Muito parecido com o inglês, família é family, mas você também fala família em africano, Recin, que é G-E, aí eu não vou saber soletrar agora. Recin, esse G que tem som de tipo um R no português, é família, núcleo familiar, aquele que vive com você na mesma casa. Ele é seu Recin. Vamos aprender africano comigo? Fala, Recin. Fala, Recin. Não, eu vou fazer o que eles fazem comigo, você está pronunciando errado. Você não está sabendo pronunciar. Mas esse Recin, esse núcleo familiar que vive com você, ele e a sua família, é nele que você precisa, dia após dia, praticar o perdão. É dia após dia. A Regiane tem muito menos problema hoje com o seu Zé e Dona Nadir do que ela tinha quando ela morava com eles. Porque agora a convivência é menor. E ela com certeza vai ter mais problema comigo e com a Rebeca, porque nós moramos na mesma casa. Então o exercício do perdão para mim e para a Rebeca vai ter que ser maior para ela. Está entendendo isso? É convivência, gente. E nessa questão do perdão, ele faz a nossa casa ser boa ou péssima de viver. Vamos ler o texto bíblico, vou ver se eu consigo passar da 3ª ou 4ª tela. Oh Deus, eu gosto mais de falar. Põe para mim o versículo agora, filho. Você consegue ler junto? 1, 2, 3 e... Você quer me ajudar a entender o versículo bíblico? Vamos lá? Quando você não perdoa, o que acontece? Baseado no versículo. Me ajuda. Oi? Você também não é perdoado. Ok? Quando você não perdoa, o que acontece? Me ajuda. Mais coisa.
Fala de novo, bem forte. Satanás alcança vantagem. Gente, quando você e seu marido decidem que um de vocês tem razão e o outro não, e que você vai fazer a vida dele um inferno, até ele admitir que você tem razão, virou realmente um inferno, porque Satanás ganhou vantagem dentro da sua casa. Quando eu não perdoo, eu estou dando uma promissória para Satanás atacar a minha casa. Quando eu não perdoo, eu estou permitindo que Satanás faça parte da minha mesa de decisão na minha casa. Isso é muito simples, eu preciso mostrar isso com clareza. Vocês têm que comprar uma coisa na sua casa. Muito, muito fácil. Vamos pegar... Me ajuda aí. O que você precisa comprar na sua casa, vocês? Qualquer coisa. Um sofá. Mas vocês estão amargurados. Como é que é o seu nome mesmo, filho? Moacir. Você está amargurado com ela. Porque a Morgan. A Morgan, ela tomou algumas decisões, ela foi e comprou as coisas da Riachuelo. E você ficou chateado. Porque ela pegou mais prestação do que você queria. E você está grilado. Mas pintou um dinheiro extra. Ele é suficiente para quitar o que ela está devendo e comprar 3 sofás. Mas o dinheiro está na sua mão. Está com você. Aí ela chega e fala, meu bem, você está grilado, você não perdoou a ação dela. Meu bem, compra o sofá para nós. Ô amorzinho, essa barba sua está tão linda. Sabe o que o Moacir vai fazer? Ele vai fazer pirraça. Ele sabe que precisa do sofá, mas ele não vai comprar. Aí eu te pergunto, quem teve vantagem nessa história? Satanás. Ele sabe que precisa, ele quer comprar. Mas ele decidiu deixar a angústia, a falta do perdão falar na vida dele. E ele vai trazer um sofrimento para dentro de casa. Quem veio sentar na mesa de decisão com eles? Satanás. Quando ele perdoou e falou, meu bem, por favor, não faça mais isso. Porque senão você vai desequilibrar as nossas finanças. Mas pela graça de Deus, eu fiz umas viagens extras aqui e entrou um dinheiro. Vamos lá quitar. E a propósito, que cor você quer o sofá? Sabe quem entrou e sentou com eles numa decisão como essa? O próprio Senhor. O Senhor está rindo à toa e falando, aleluia. Combina com ela de mandar os meninos para casa dos parentes, tem o sofá. Vai dormir os dois no sofá. Porque a graça, ela foi convidada mediante o perdão. O que afasta a graça é o não perdoar. Mas a graça, ela é convidada para dentro da casa, quando o perdão está ali disponível. Eu vou avançar um pouquinho, próxima tela. Um coração perdoador. Irmão, somente Deus pode exigir justiça, porque Ele é justo. Quando Adão e Eva pecam, o Senhor exige o pagamento pelo pecado, porque Ele pode, Ele é o Senhor da justiça. Nós não somos assim. Sendo pecadores, nós não podemos exigir justiça do outro. E a falta de perdão nos faz escravos. Você se torna escravizado pelo ressentimento. E não é só
Uma amargura que atrapalha as relações. Sabe o que a amargura mais atrapalha? A sua saúde. Eu achei que fosse o meu celular. Você pode atender, se for o Senhor Jesus que está te ligando. Por favor, atenda. Se não, põe no silencioso. O ressentimento, ele produz o que nós chamamos de somatização, que é trazer... Soma não quer dizer igual a soma do mais e menos, ok? Soma é a palavra do grego para carne. Então, somatização é trazer para minha carne o sofrimento, ou trazer algo mais para minha carne. Muito dos problemas que afligem o ser humano tem a ver com a somatização. Ele traz para a carne dele uma coisa que ele podia ter liberado pelo perdão. Não perdoar acrescenta enfermidades. Eu não estou dizendo que toda enfermidade é por falta de perdão. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu quero ser um pouco radical. A maioria das enfermidades é falta de perdão. Ok, se você não cuidar do seu físico, não fizer um exercício, não se alimentar bem, você vai comprometer o seu físico. Mas se você não perdoar, meu filho, você vai comprometer mais do que dessa forma. Se você não perdoar, se você não liberar as pessoas, você vai ficar arrastando um peso na sua vida que é impossível de carregar. Quem aqui já foi no encontro? Levanta a mão. Praticamente todos. Você lembra do saco de pedras? Aquilo ali é o exemplo da somatização. Aquilo ali é o exemplo de não liberar as cargas, não abrir mão de um direito. Eu tenho razão. Como é que está falando de perdoar? Meus amados, eu vou dar um exemplo para você, não é para vangloriar, mas eu quero glorificar, eu quero que você aplauda ao Senhor. Tá bom? Nos últimos 3 anos, antes de eu ir embora de Uberlândia, e um desses tem mais de 3, tem 12, 13 na verdade, algumas pessoas, elas fizeram um negócio comigo e elas não cumpriram os negócios, as promessas de negócio. Wesley, cadê você? Wesley está ali. Eu nunca tinha pensado sobre isso até sexta-feira. Sexta-feira nós estávamos voltando de uma chácara que pertence ao meu sogro que está vendendo. E agora é a hora do comercial. Você quer comprar uma chácara? Meu sogro está vendendo. Compre a chácara na mão dele, porque ele vai me abençoar com parte do dinheiro. Eu estou muito interessado que ele venda. Propaganda acabou. Ah, e tem outro vendendo lá não. Só se você for me dar parte do dinheiro que eu vou fazer propaganda para você. Ah, o corretor tá lá. Desculpe. Aí, ó, é complicado, né? O corretor já gritou lá e falou, para de tentar vender meus negócios. E o que acontece? Voltando, eu comecei a citar pro baiano, o Wesley, alguns negócios que as pessoas não me pagaram. E nós chegamos a um valor de 500 mil reais. Os últimos 3 anos, muita gente achou que não precisava me pagar. Irmãos, eu não fico agarrado nisso. Eu liberei. Aí sabe o que aconteceu? Deu um insight na minha mente. E eu falei pro baiano, o que eu falei? Falei, faz a conta de quanto é. Ok, eu vou contar porque está sem microfone. Nós ganhamos o direito de viver numa casa na África que nós não pagamos por ela. O Jeffrey, aquele americano que veio aqui, ele comprou uma casa e me deu a chave e falou, é para vocês. Ela vale em rands. Hoje, ela foi comprada a 1.800.000. Ela vale aproximadamente 2 milhões de rands. O rand é 3,74.
Quando você divide, dá aproximadamente R$500.000. Você pode glorificar o Senhor batendo palma? Eu não estou falando aqui, eu não estou fazendo propaganda e dizendo prosperidade, paz. Não, estou falando que eu perdi R$500.000 de negócio de gente que não me pagou. Mas Deus organiza céu e terra para nos abençoar. E alguém saiu dos Estados Unidos, me conheceu há 2 anos e meio atrás. E quando eu perdi meu pai, ele veio comigo, ficou na casa da minha mãe, dos meus familiares, por 1 semana, só para dizer, eu estou aqui para você. Sabe o que meu pai falava antes de morrer? E como é que está seu outro pai? Deus me deu de volta um pai que me ama, que cuida da minha casa, que cuida da gente, que me deu uma casa para morar. Você consegue imaginar isso? Agora, se eu sou um cara que está tão ferido e magoado, e ressentido e vou usar a palavra do boi, né? Ruminando a minha mágoa e cada dia levantando e fazendo conta de quanto seria o juro desse dinheiro. E se tanto tempo esse cara não me paga, eu estaria sofrendo e fazendo da minha casa um lugar de sofrimento. Eu estou falando do perdão. Se você não perdoa um terceiro, esse ressentimento entra na sua relação com a sua esposa, com o seu esposo. Você não perdoou um tio que te fez mal, você não perdoou seus pais que te fizeram mal, você vai fazer do seu lar um inferno. A relação de perdão não é só entre vocês, a de vocês é a mais importante. Mas quando você se amargura com um terceiro, essa amargura virá para dentro da sua casa. Quem aqui detesta piqui? Detesta. Esse aqui detesta com vontade. Não comedores de piqui. Qual que é a comida que... Inácio, vou pegar você, que não gosta de piqui. Qual que é a comida que você mais gosta? Churrasco. Agora, eu vou fazer uma geleia de piqui. E nós vamos te servir churrasco, mas toda banhado no piqui. Oi? Olá, não. Vai ficar bom o seu churrasco? Mas você não gosta de churrasco? Ué, por que não vai ficar bom? Ah, porque tem o piqui. Você detesta piqui de verdade. Eu pedi para levantar a mão, você quase pulou. E o que você mais gosta? Você está junto com o Inácio que eu estou te servindo churrasco com piqui. Qual que é a sua reação? Não come. Quando você não perdoa um terceiro, o churrasco do seu casamento fica banhado de piqui. Você entendeu? Quando você não perdoa as outras pessoas, você traz o ressentimento para dentro da sua casa. Aí você fala, não, mas eu estou bem com o meu cônjuge. Nós vivemos bem. Nós não temos problema nenhum. Nós somos um casal quase perfeito. Eu só não gosto do meu tio. Eu só não gosto do pastor da última igreja que eu passei. Mas também aquilo não era homem de Deus, não. Agora eu estou numa igreja de pastor tudo santo. Pastor Luiz Nard. Pastor Wesley. Pastor Edson. Tem um doido do Eliseu.
Não, agora eu estou num lugar muito bom. Então eu vou ser bom aqui, meu lar vai ficar perfeito, mas eu não quero nem ouvir falar do pastor. Talvez eu vou falar o nome do que você está mal aí, mas é o João. Não quero nem saber do João. Esse ressentimento que você tem do João, essa mágoa, ela está sendo arrastada para dentro do seu churrasco atual. Ela está sendo arrastada para aqui. Você está tentando viver e ter uma família feliz. Você achou um cara que cuida bem do seu filho, vocês têm um novo filho junto, mas o pai desse primeiro é um cara que você não perdoa. Porque ele não foi homem, tá certo, ele é um cara ruim mesmo. Não presta. Não presta, mas você não precisa ficar preso a ele. Quando você não perdoa, você se prende à pessoa. Perdoa e libera, porque há um engano de que quando eu perdoo, eu tenho que trazer a pessoa para a mesma posição. Não, minha filha, você já está casada com o atual, o seu esposo. Agora, quando você libera aquele traste, você não precisa casar com ele de novo, trazer ele para junto de você. Mas você fica livre dele quando você perdoa. Perdoar é um ato de inteligência. Guardar mágoa é burrice. Você me perdoa de falar assim? Porque talvez você vai ficar chateado comigo, mas você vai ter que me perdoar também. Próximo. Um coração perdoador. O que a pessoa que ofendeu deve fazer? O que a palavra diz? Lê para mim. Não, vou dar o microfone para alguém e você puxa. Sim, pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrareis de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entre em um acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz. O juiz é o oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Aleluia. Há uma regra bíblica aqui sobre antes de ofertar, e aqui falava do sacrifício no templo, eu primeiro tinha que tratar as minhas relações horizontais antes de tratar a minha relação vertical. Horizontal é a do mesmo nível, com o ser humano. A relação vertical é a relação com o Senhor. Antes de trazer a minha oferta ao Senhor, eu precisava ver como é que estava a minha relação com os meus irmãos. Porque não adianta eu falar, Deus, eu te amo, Senhor, eu tenho um relacionamento contigo, eu só odeio essa pessoa que está do meu lado. O Senhor não vai nos ouvir, porque nós estamos com o coração errado para com o nosso irmão. Eu tenho que liberar o meu irmão, eu tenho que perdoá-lo, eu tenho que viver de uma maneira a abençoá-lo, e a minha relação com o Senhor, ela fica um canal livre. E perdoar para alguém que você sabe que vai te devolver, que vai restituir, é fácil. Mas muitos momentos nós vamos perdoar pessoas que eles são malandros mesmo. Você vai ter que perdoar e deixar ele andar. Não restitui ele a posição. Se foi um negócio que você fez, ele te deu prejuízo, o perdoar não é perdoar e voltar a fazer negócio. Você não é trouxa, por favor. Ele não pagou os últimos 3 cheques que ele te devia e você vai vender fiado para ele de novo? Não, filho, não é isso. Mas não fique amarrado por isso. Libera e busca pessoas que são corretas para se relacionar.
Você está entendendo a diferença? Porque se você fica agarrado nessas questões fora de casa, sua relação dentro de casa vai ser péssima. Mulheres, eu sei porque eu sou homem, tá? Quando a gente está devendo, quando está faltando dinheiro, o homem fica uma porcaria para lidar com ele. Verdade ou não? Verdade ou não? Ou é só lá em casa? Eu já tive que pedir perdão à minha esposa em vários momentos que eu tava ácido, desagradável. E não era nada a ver com ela. Era a ver com o meu bolso. Mas quando eu libero, quando eu largo, quando eu deixo, a minha relação com a minha esposa volta a ser positiva. Então nós precisamos aprender que se eu tenho uma dívida com meu irmão, eu tenho que ir e liberar para que eu possa relacionar com o céu. E se eu tenho um problema, eu preciso perdoá-lo e trazê-lo de volta para a mesma posição? Eu já falei disso. Sim ou não? Agora, o cônjuge não tem jeito. O cônjuge é seu cônjuge. Você vai trazê-lo de volta para o lugar dele de cônjuge. Quando que o perdão não é perdão? Vamos falar um pouquinho disso e rapidamente sobre isso, porque parece que meu tempo está acabando. Eu tenho até que horas? Tá meia hora? Dá para ficar aqui? Então vamos lá então. Quando não é perdão? Não é perdão quando eu coloco o outro que eu perdoei numa posição de inferioridade. Isso não é perdão. Isso é uma falsidade. Eu falo que te perdoei, mas eu te trato de cima para baixo. Eu te piso. Eu te faço sentir mal. Na relação que nós temos, eu comunico como eu sou superior, você é inferior. E, meus irmãos, a gente sabe fazer isso. A gente sabe fazer isso. Infelizmente. Agora, quando eu comunico com o outro de uma maneira a trazê-lo para a minha posição, eu faço a relação ficar maravilhosa. Eu vivi algo muito gostoso essa semana, foi ontem, com a sobrinha do Denner, a Rafaela. Rafaela tem 5 anos. Rafaela é uma garotinha de 5 anos. E eu cheguei lá no projeto, na aclimação, e ela chegou com a Emília. Sentou, toda bonitinha, batonzinho, toda patricinha. Aí eu sentei perto dela e comecei a puxar conversa. E eu sentei no mesmo nível, olhei no olho e fui conversando com ela e perguntando como é que ela estava, como é que estavam as coisas. E ela saiu com o assunto de uma gatinha. E agora a minha gatinha, Tetê Miau, teve 2 filhotinhos, o Theo e a Lalá. Eu sei até o nome, rapaz. E que é muito bonitinho, e teve os gatinhos. Eu falei, mesmo? E aqui? A sua gatinha, ela tá latindo muito? Ela olhou para mim. Você tá doido? Foi por quê? Gato não late, não. Meus irmãos, mas eu trouxe ela, eu baixei para um nível que ela podia me ensinar alguma coisa. E ela se sentiu tão feliz, e meu sogro estava sentado mais atrás. Então eu estava sentado num banco, ela na cadeira. Eu fui então para perto do meu sogro, a uma distância como daqui na caixa. Ela, bem patricinha, ela estava com alguma coisa na mão, ela bateu no banco.
para chamar minha atenção. Eu olhei, ela fez assim para mim. Vem, senta, seu lugar aqui. Ela me chamou para perto dela. Eu vou num lugar que tem as crianças, eu faço questão de tentar saber o nome da criança, de ficar na mesma posição que ela, olhar no olho dela, perguntar o nome dela, fingir algum interesse, brincar com ela, entrar no mundo dela de criança. Perguntar se o gato tá latindo. Aí você fala, por quê? Para quebrar toda essa diferença que nós achamos que temos. Em algumas coisas, sim, nós somos aqueles que devem instruir a criança. Então, nós estamos acima. Mas a criança tem um lugar no coração de Deus até maior do que a gente. Nós precisamos ser como elas, na simplicidade e tudo mais, na relação com o Pai. Então, eu tenho que voltar aqui. E aí, quando eu ganho o coração delas no mesmo nível, isso faz com que a relação seja possível. Isso faz com que a menina que nunca tinha me visto bata no banco e fala, pss, pss, senta aqui. É perto de mim. Aquilo ali eu ganhei meu dia. Eu não ganhei meu dia de ver a estrutura. É boa. Graças a Deus. Mas eu ganhei meu dia de ver uma criança falando, você perde mim. Às vezes nós valorizamos coisas erradas. No casamento, o valor que você precisa dar não é as possessões que vocês podem alcançar, e louvado seja Deus pelas possessões que vocês vão alcançar, mas não é valorizar mais as possessões do que a relação de vocês, do que o chamado de vocês. Eu peguei uma possessão que eu tinha. Por 2 vezes eu peguei possessões que nós tínhamos. A primeira foi um sítio que meu pai me deu. Eu vendi para cuidar dos meus filhos, para pagar a escola, virou o cuidado sobre a vida dos meus filhos. E se eu tivesse que viver isso de novo, eu viveria, porque eles são valiosos para mim. Aí a última, eu pego agora a casa que eu tinha aqui em Uberlândia, no Nova Uberlândia. Eu vendo a casa, e essa casa é o que nos sustenta na África por 1 ano e meio. Mas por quê? Porque eu tenho uma parceira que entende junto comigo que servir ao Senhor com o que nós temos é muito mais importante do que ter as coisas. Meus irmãos, só está faltando eu receber mais 98 casas de presente. Só falta mais 98. Porque meu pai, antes de falecer, nos deu uma casinha, é pequena, é lá no interior, mas ele deu uma casinha pra gente, é o número 1. Aí agora meu outro pai, se você quiser ser meu pai, também me dá uma casa. O Jeffrey nos deu uma casinha também, pra gente estar morando por um tempo, então é minha. Então só falta mais 98, porque a promessa da palavra é que eu vou receber 100 vezes mais. Então eu usei uma casa para servir o Senhor, Deus vai dar mais 98, 2 já vieram. Você pode alegrar comigo? Você crê também? Mas 98 casas mais, 100 casas, para quê? Se elas forem para servir ao Senhor no propósito, elas podem ir. Já pensou 100 casas espalhadas pela África? Espalhada por tudo quanto é país e partes daquele continente, servindo ao Senhor num propósito que a gente tem de paternidade naquele continente. Um continente que falta pai. Aí Deus pega um cara que se tornou pai de crianças que não tinham os pais presentes, eram órfãos de pais vivos, junto com a esposa, se tornaram os pais dessas crianças. Aí treina eles por 10 anos com essas crianças. Depois, essas crianças são levadas de volta à família biológica pela justiça. E esse pai agora ele é liberado para ir para as nações. E eu chego na África.
junto com a minha esposa, eles começam a chamá-la de Mama África e me chamar de Papa África. Você está achando que Deus está comunicando alguma coisa ou não? Agora, por que eu estou podendo viver uma coisa tão intensa na minha vida, no meu casamento? Por causa de perdão no dia a dia. Quando eu perdoo minha esposa no dia a dia, quando ela me perdoa no dia a dia, eu não impeço a graça de Deus de trabalhar em mim. Eu não impeço a graça de Deus de trabalhar no meu casamento. Meus irmãos, para de atrapalhar Deus. Por favor, você tem uma coisa maravilhosa. Você pode ir para casa abraçar essa mulher sua, rapaz. Eu não estou podendo fazer isso hoje. Deixa eu chorar aqui. Você pode ir para casa abraçar essa esposa sua, fazer um carinho nela, vai fazer um carinho no seu cafuné. Aí faz, moleque, você é esperta, faz o cafuné que ele dorme. Ele caiu no golpe, ele dorme. Só que ao invés de viver toda essa intensidade, todo esse perdão, toda essa graça, você prefere guardar ressentimento. E aí quem guarda ressentimento traz a desgraça para a sua vida. Filho, abra mão da desgraça. O que não é perdão? Não é perdão quando ele é quando ele é unilateral. Ok? Isso pode acontecer, eu posso só eu perdoar e já liberar a pessoa. Mas o plano de Deus, principalmente para dentro do casamento, é que o perdão seja bilateral. Como é que é seu nome, Barbudinho? De novo? Bruno. E a sua esposa? Eu ia falar Bruna, para ficar mais fácil. Giovana e Bruno. Se você só perdoa, é nobre da sua parte, é bênção. Mas vai ser manco. Mas quando você perdoa, e ela perdoa também, é bênção para vocês dois. Sabe por quê? Porque quando você erra, porque ela convive com você, e isso fere ela, naturalmente, ela te agride de alguma forma também. Então ela também erra. Quando você perdoa e ela perdoa, vocês estão cobrindo essas duas faltas. Porque você já percebeu no casamento, quando o nosso cônjuge ele age mal com a gente, por causa da liberdade que a gente tem com ele, nós respondemos mal muito mais rápido do que com os outros? O seu chefe, você não responde mal igual você responde para o seu cônjuge. Porque ele vai te pagar, ou você pode perder o emprego, você segura um pouco mais. As suas relações de trabalho, você segura um pouco mais. Mas quando o seu cônjuge fala algo com você que está um pouco desalinhado, você devolve na mesma moeda. Verdade ou não? E é por isso que tem que ser bilateral. Porque eu devolvo na mesma moeda, quando eu perdoo, também preciso dar e receber. Esse é o ideal do perdão. O perdão não é perdão, alguma coisa não é perdão, se não houver esquecimento. Aqui eu corrigi essa expressão na minha interpretação. Nós não esquecemos, mas nós aprendemos a usar aquilo como uma ferramenta para me fazer superar dia após dia. Eu olho e falo, não, isso aqui eu supero. Isso aqui deixa comigo. Quem conhece a minha esposa sabe que ela tem um temperamento muito forte. Quem aqui conhece a pastora Regiane? E você que conhece a pastora Regiane, levanta a mão. E você que conhece e acha que ela tem um temperamento forte, levanta a outra mão. Eu vou tirar uma foto e vou mostrar para ela. Ela tem. Ela tem um temperamento fortíssimo. Nós nunca tivemos um problema como casal por causa do temperamento da minha esposa. Porque ela tem temperamento forte, mas é submissa. Ela tem temperamento forte, mas ela é uma mulher agradabilíssima para com o marido. Eu estou feliz. E para aguentar andar com eles, eu tenho que ter temperamento forte. Então, às vezes, a gente quer que a pessoa seja mudada num nível que não dá para mudar.
Aí não é perdão. Aí não está se falando em perdão. Quem nasce e tem um temperamento forte vai aprender a corrigir o temperamento. Você vai, como cônjuge, ajudar a pessoa, porque as pessoas não vão interpretar bem em muitos momentos. A Regiane ela tem menos dificuldade com essa lição do que eu. Mas como eu sou um cara que eu me vendo bem, eu fui corretor, eu era vendedor, então me vendo bem. As pessoas falam, mas como ele é um amor de pessoa? E aí me compra facinho. Mas ela, como ela é meio enérgica, o pessoal fica resistente. Acha que é a jaguatirica e não é. Ela não se vende tão bem quanto eu. Mas quando você convive mais de perto, você vê que ela perdoa mais rápido. Ela tem uma disposição a isso maior. É tranquilo conviver com ela. Mas aí eu tenho que estar do lado dela, ajudando ela como marido, e falar, eu tenho certeza que eles estão te interpretando mal. Porque não basta estar correto, tem que parecer também, né? Então não basta querer agir de uma maneira correta, você tem que também parecer. Aí eu vou ensinando ela como marido a passar uma imagem um pouco melhor. Aí eu faço um marketing para ela. Mas não é perdão quando eu não estou disposto a superar ou esquecer aqui. Não é perdão se não houver sentimento. Irmãos, não dá para perdoar e fazer de uma maneira mecânica e sem realmente receber isso dentro do coração. Perdão sem sentimento é barulho vazio, é nada. Te perdoo, mas não quero mais olhar na sua cara. Você está doido? Isso não é perdão, isso é outra coisa, isso é ilusão. O perdão não é, isso aí não é perdão quando não restaura o relacionamento. Restaurar relacionamento não é colocar na mesma posição. Mas você deixar canal aberto, você deixar o canal livre, para que a pessoa tenha tempo de mudar, para que a pessoa mostre que ela mudou, para que aquela pessoa tenha uma reação diferente. Então você tem que deixar o canal de relação aberto. E eu não estou dizendo pôr na mesma posição, mas deixar o canal aberto. Não é perdão quando é dado apenas uma vez. Você já viu aquela pessoa que condiciona? Eu te perdoo, mas se você fizer isso de novo, nunca mais. Foi perdão? Eu te perdoo. Claro que na nossa relação não quero que aconteça de novo, mas eu tenho que estar aqui aberto para você. Se acontecer, eu te perdoar de novo. E não estou falando que não vai doer. Perdão dos grandes segredos para que o casamento, para que a vida da família ande bem. Por que nós resistimos liberar perdão? Porque se eu perdoar, eu vou virar um saco de pancada. Todas as vezes eles vão querer fazer isso. Eu sou o bobo da corte. Eles vão repetir essa mesma história comigo na próxima semana. Não, meu irmão. Ainda que seja, você vai viver melhor. E você vai viver mais. Eu olho para meu pai. Meu pai foi um homem perdoador. Viveu 90 anos e 4 meses. Mas foi um homem perdoador. Eu lembro um dia que um moço, o nome do moço era Pedro. A gente chamava ele de Pedrinho. Ele veio pedir um dinheiro pro meu pai. E ele falou pro meu pai, eu tô precisando comprar um remédio pro meu filho. Uma coisa tipo R$50. O pai tirou os R$50 e falou, não, só quero até amanhã, eu pago o senhor. Entregou os R$50, ele foi embora. Eu cheguei pro meu pai e falei, pai, só esqueceu que ele deve pro senhor, que era alguma coisa em torno de 2 ou 3 mil reais. Deve pro senhor, nunca pagou, nós estamos falando disso tinha uns 2 ou 3 anos. Ele falou, eu sei, filho. E ele não vai pagar esse dinheiro, eu sei disso. E nem desse hoje. Mas o filho dele está precisando. Você sabe quando alguém é perdoador, ele consegue ver além do que os outros estão vendo.
Naquele dia, meu pai me deu uma lição muito grande. Que valia a pena abençoar. O cara, ele talvez até esqueceu, não esqueceu que devia, mas ele deve ter pensado, esse moço nem lembra que eu devo ele mais. Deixa eu ir lá nele. Meu pai lembrava, meu pai sabia e meu pai abençoou. Melhor dar do que receber. E é melhor perdoar do que viver ressentido. Nós não perdoamos, às vezes, porque pensamos que é abrir mão da justiça. Irmãos, perdoar não significa aceitar o errado como se fosse certo. Perdoar é desistir de ser o juiz. Não abrimos mão da justiça, mas abrimos mão da vingança. A diferença está aqui. Eu perdoo, eu libero você para caminhar, eu libero a pessoa que errou para caminhar. Eu não estou me colocando na vida dele como um juiz. Eu não estou querendo estabelecer vingança sobre ele. Mas eu estou abrindo mão do meu direito e deixando que Deus atue. E Deus vai agir. Deus vai agir para o bem, principalmente para o nosso bem. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Não use esse texto também como uma forma de apelo de vingança, né? Porque senão pode ser uma falsidade aqui. Deixa você com o Senhor. Não, não é desse jeito que o texto está falando. Libere o perdão e deixe o restante com o Senhor. Se você fala dessa forma, deixa você com o Senhor, você está dizendo que Deus é seu empregado para castigá-lo. E não é isso. Deus não é seu servo para castigar quem deve a você. Mas Deus vai trazer justiça sobre a vida das pessoas, incluindo nós. E se eu não perdoo, eu estou dizendo que eu sou justo o suficiente e a minha justiça própria tira a graça de Deus de sobre mim. E se eu estou achando que eu sou muito justo, eu vou ter que lidar com a justiça de Deus. E eu não chego nem perto do padrão de justiça de Deus. Consequentemente, eu trago problemas sobre mim. Fica de pé, meu irmão, para parecer que nós estamos acabando. Só fica de pé. E aí eu vou te contar por que eu vou fazer isso. Eu vi uma meia dúzia cochilando. Ergue a sua mão ao céu. Ok, fica com ela para cima, eu vou pregar com você assim agora. Fica rendido. Rendido. Perdoar. Fica com a mão para cima. Porque nós resistimos de liberar perdão. Nós resistimos de liberar perdão porque pensamos que perdoar é abrir mão do amor próprio. Às vezes nós também pensamos que perdoar é ser conveniente com o erro dos outros. E por causa do nosso ego. Agora pode assentar? Era só para você despertar mesmo? A falta de perdão tem muito a ver com o nosso ego. E muito com essa questão de nós nos sentirmos juízes sobre o problema do outro, sobre a vida do outro. Quando nós recebemos uma ofensa, às vezes por amarmos a pessoa, nós negamos. Ou as circunstâncias vêm e você entra com a negação. Outra hora você quer confrontar. E isso traz sérias reações contra as pessoas que te afligiram. Mas olha, quando você perdoa, você para de ter essa guerra. Você é liderado. Como é que você vai guerrear um cabo de guerra? Quem já brincou de cabo de guerra aqui? Você tem coragem de lutar um cabo de guerra com um bebê de 1 mês de idade? Mas vocês são tudo sem coragem, todos medrosos, hein? Você tem medo do bebê ganhar? Não! Você não tem medo do bebê ganhar?
Por favor, fala para mim, por que você não lutaria com um bebê de 1 mês de idade, recém-nascido? Aí ele não tem capacidade de lutar. Ele é inocente, ele não sabe o que fazer. Sabe que quem perdoa é como se fosse esse bebê de 1 mês de idade. O brigão, ele fica incapacitado de lutar com alguém que liberou perdão. O brigão está ali, está disposto a brigar, está no casamento. O brigão pode ser ele ou ela, ok? É o seu cônjuge aí. Ele é brigão. E aí você pega a corda do cabo de guerra e você fala, desisti. Ele pode até querer puxar, mas não tem graça puxar um cabo de guerra com ninguém do outro lado. Você já viu o cabo de guerra que o cara puxa sozinho, não tem ninguém do outro lado? Não existe. Graça do cabo de guerra é o outro tentando levar e você tentando puxar. Esse é o engraçado do cabo de guerra. Esse é o engraçado do cabo de guerra do casamento. Você não me perdoa? Aí o outro fala, não, eu perdoo. Eu tô errado. Ah, é? Ah, então vem cá, vamos dar uns beijos, então. Parece que ficou melhor, né? Quando há liberação de perdão, o clima muda. Mas quando eu resisto o meu cônjuge, isso traz uma série de complicação. Deixa eu ver aqui. Ok. Vou pular uma tela aqui. Pular para a tela o processo de perdão. Se quiser chegar nela aí, o baiano. A tela número 17. O perdão não depende da emoção. É todo dia que você está com vontade de perdoar? É todo dia que você precisa perdoar? Mas tem dia que a gente está grilado demais, você teve um dia difícil no serviço. É o dia que você acordou, primeira coisa que você fez na hora de sair, pisar no rabo do gato. Pulou, te arranhou. Você chega no trânsito e você passa por aquele motoqueiro que comprou uma carteira ou nem tem, e ele esbarrou no seu carro, chutou o seu retrovisor. O cara do carro passou e mandou uma saudação, filho de alguma coisa. E você está naquele dia que a coisa parece que está azeda. Esse é um dia que você não quer perdoar ninguém. Se alguém te ofender, você não quer perdoar. E a chance de alguém te ofender dentro de casa é a maior. E aí você vai ter uma disposição emocional de não perdoar. Então, nesse dia que você não está com nenhuma vontade de perdoar, é o dia que você mais precisa. Você não precisa aumentar a tensão na sua vida. Você não precisa fazer da sua noite o mesmo problema que foi o seu dia. Mas sua casa tem que ser um refúgio para você. Você tem que ter prazer de voltar para casa e abraçar essa esposa sua e esquecer as mazelas do dia. Você tem que ter prazer de abraçar esse marido seu e falar, mas tá bom demais aqui com você. Eu esqueço até dos problemas que eu tive. Você tem que ter esse prazer. Agora, se você não perdoa, esse companheiro, essa companheira, que é a carga, é o carregador emocional para você, ele fica com um cabo quebrado, ele fica desconectado. E aí você entende porque você usa muito celular igual eu. Você já teve um cabinho quebrado? E tem dia que funciona, tem dia que não? Ou só eu? Eu comprei um cabo bom essa semana. Porque o meu outro estava quebrado. Tinha noite que eu conectava, eu quebrei a conexão do meu celular tentando conectar um cabo ruim. Eu forcei tanto que quebrou as conexões, eu tive que mandar arrumar o celular. Até se você quiser fazer uma oferta no celular, eu estou precisando, minha esposa também.
Já fiz a propaganda. Quando você pega um carregador, um celular e põe num carregador quebrando ou quebrado, tem dia que vai carregar, tem dia que não. Quando você tem essa indisposição de perdão com seu cônjuge, tem dia que as suas emoções serão carregadas. Apesar ainda dos mal-estares, do cabinho meio quebrado. Mas aí você acerta um jeito e vocês reconectam. Carrega às vezes 80%, 86%, fica pengando, mas você enfrenta o dia. Mas se você for deixar isso desgastar, todo dia desgastando, vai ter um dia que você vai conectar e você vai chegar com 0% de carga no outro dia. E aí você vai ficar procurando outros carregadores para o seu celular. E o diabo põe esse outro carregador lá no seu serviço. O diabo põe esse outro carregador perto de você. Às vezes na academia. Às vezes na padaria que você toma um café. Às vezes no restaurante que você come. Às vezes no Uber. O diabo pode pôr o carregador a outra pessoa que vai terminar de azedar o seu casamento porque você não cuidou do seu cabo de celular dentro de casa. Você deixou a falta de perdão quebrar a sua recarga emocional. Irmãos, eu não estou falando de celular. Você desconfiou? Mesmo? Vocês são inteligentes. Tem hora que a gente é bobo demais. Porque quem precisa de carga no meu celular, mesmo, sou eu. E quem é o único plug que adapta nesse celular, que é a Regiane. Ela é o único plug emocional capaz de preencher a minha necessidade emocional como marido. Não tem mais ninguém. E nem o Senhor vai me preencher porque Ele me deu ela. Ele vai me preencher através dela. Está entendendo isso? Aí eu preciso estar conectado com ela. Aí eu vou e quebro essa conexão com uma falta de perdão boba. O que acontece? Eu vou ficar desprovido da minha carga emocional na minha relação com a minha esposa. O perdão não depende da sua mente. Para de ser extremamente racional. Quando a gente fala de mente, é alguém que vai tratar tudo de maneira muito racional. Abre um pouquinho de espaço para as emoções, meu filho. Principalmente você, homem. A mulher não é igual a gente, não. O homem é muito prático. É preto no branco. A mulher vê cinza, cor-de-rosa. Bem diferente. O mundo é outro. Tem um conselho para você, homem. Vamos tomar as decisões práticas do que é grande, do que precisa como marido, assumindo a responsabilidade da casa como sacerdote. Vamos trazer. Agora, o pormenor, não fica discutindo cor de cortina, não. Por favor, homem. Não faz isso comigo, não. Deixa ela decidir. Se ela quiser pôr amarelo com verde e laranja no mesmo dia, deixa. Sabe por quê? Porque você não vai nem olhar para essa cortina. É capaz de uma cortina estar na sua casa há 3 anos e eu perguntar a cor dela e você não saber. Eu vou fazer o teste. Mulher, uma esposa aí que tem uma cortina na casa, na sala, levanta a mão. Você acha que o seu marido não sabe a cor? Você acha que ele não sabe a cor? Vamos ver. Como é que é seu nome, filha? Maria Angélica, você acha que seu marido não sabe a cor da cortina da sua casa? Fih, você sabe a cor da cortina? Que cor que é a cortina? Irmão, deixa eu te contar uma coisa. De novo, seu nome?
Humberto, você terminou de passar no teste, você é homem. Ó, salve de palmas para o Humberto, porque ele é um homem. Humberto, se fosse eu, a minha resposta é: nós temos cortina? Eu ia mais profundo, eu não ia tentar adivinhar a cor da cortina. E eu acabei de descobrir, se ele te falar para jogar em algum jogo, não vai na dele não, que ele é ruim também de acertar. Irmãos, nós somos diferentes, mas se ela recebeu uma visita daquela mocinha ali, Flávio, da sua esposa, Flávio, Vanessa, a Vanessa foi lá fazer uma visita, tomou um café com você na sua casa. Aí eu chegar para Vanessa e perguntar: Vanessa, qual que é a cor da cortina? Pastor, o senhor quer saber da cortina da sala ou da cortina que tinha numa varanda quando a gente passou? Tinha uma cortininha também. Ah, e tinha também aquela embaixo da pia. A propósito, pastor, tinha 3 furos naquela embaixo da pia. Ela vai saber porque ela é a mulher. Ela sabe o detalhe, ela vai ver o detalhe. O homem vai ver, tinha uma casa. Ele não vê o detalhe, ela vai ver. Então nós precisamos entender que as coisas não podem funcionar só na mente, só no quadradinho. Abra espaço para as emoções, porque para nós homens isso é difícil. A gente quer ser preto do branco, racional, até sem ver cortina, mas a gente quer ser com pique. O perdão não depende de sentir vontade. Você não vai ter vontade de perdoar na maioria das vezes, porque aquilo está vindo te agredindo. Você está tendo que perdoar, é uma agressão. De alguma forma te agrediu. Quando eu sou agredido, eu quero bater, eu não quero perdoar. Então eu vou contra a minha vontade. Perdão é só para gente inteligente. Que ele quer acabar com a briga. Ele quer, mas para acabar ele vai perder grandão, como o pastor sempre fala. E por último, perdão é um exercício de fé. Perdão não é algo natural, é sobrenatural. E o seu efeito também não é somente natural. Tem efeito natural no perdoar. Mas todo o grande efeito é supernatural, é sobrenatural. Muito mais do que natural. O processo de perdão é reconhecer a dívida, arrepender-se da amargura, tomar a decisão de perdoar, ignorar as emoções e abençoar o outro para ele ser abençoado. Voltando então no primeiro verso, para a gente concluir aqui. Quando Hebreus fala que a minha amargura, minha falta de perdão, ela me tira a graça, ela me priva da graça. E ela contamina quem está em volta. Quando Hebreus fala disso, há uma dica espiritual aqui que eu preciso pegá-la para mim. Se eu quero favor de Deus na minha vida, se eu quero bênção sobre a minha cabeça, eu preciso ser perdoador. Isso inclui meu cônjuge, mas como eu disse, isso pode incluir um terceiro, que não tem nada a ver com o seu casamento, mas o efeito de não perdoar vai arrastar para dentro do casamento a falta da graça, a desgraça. Vamos ser inteligentes? Como casais, se o seu cônjuge não está aqui, você pode levantar sozinho, mas eu queria que você, como casal, tomasse uma decisão hoje de ser um casal inteligente. E você dissesse um para o outro: nós vamos andar em perdão. Talvez você tenha alguma coisa para perdoar que você veio de casa com ela amarrada. Talvez está agarrada com você já tem uns dias.
Nós vamos ter uma música rodando agora, que o Denner vai escolher, nós não combinamos ela, mas ele é um menino inteligente, mais calminha, de boa. Eu não vou nem te sugerir. Mas eu queria que você, como casal, vocês orassem juntos agora. E se tem algo para liberar de perdão, seja inteligente. E eu quero que você fale um para o outro agora. Olha para o seu cônjuge. Meu amor, eu decido ser inteligente e perdoar. Eu quero te ajudar a viver debaixo da graça. E também quero viver debaixo da graça. Eu quero fazer um acordo, uma aliança com você. Vamos perdoar um ao outro e aos outros, em nome de Jesus. Dá um beijo no seu marido para selar essa aliança. Aleluia. Amém? Agora levante e ore com ele sobre qualquer uma dessas coisas relacionadas a perdão que você precisa. Peça ao Senhor para trazer à sua mente qualquer ação que há entre vocês de falta de perdão, entre vocês como casal, mas às vezes tem outra pessoa que vocês não perdoaram e isso tem afetado vocês na relação de vocês. Ore junto. Decida viver um casamento inteligente e colher os efeitos do perdão. Su perdão e misericórdia me alcançam e lançam bem longe de acusação. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado. Deixar a culpa sobre a cruz, sou liberto por Jesus, bem obediência. Tanto